Olá, meus irmãos em Cristo. Desejo que todos estejam bem, que estejam em paz. É com muita satisfação que mais uma vez estamos aqui nos encontrando, pedindo ao grande Mestre do Universo que nos ampare, que nos ilumine, que nos proteja. Vamos começar o nosso Evangelho da noite de hoje, fazendo uma prece para serenar os nossos corações, para nos equilibrar nesse momento de estudo e de busca interior. Amado Mestre Jesus, é com muita gratidão que nesse momento nos colocamos a serviço do Evangelho, pedindo as vossas bênçãos, o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção de Pai. Abençoa, Mestre, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, o nosso ambiente de trabalho. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar todas as adversidades com serenidade, com confiança. Ampara, Senhor, mais um momento de estudo, mais um momento em que nós estamos aprendendo juntos. Nos envolve com a vossa misericórdia. Dai-nos clareza, serenidade em nossos corações. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa de uma forma especial os nossos irmãos que estão sofrendo, que perderam entes queridos, que os seus corações sejam acerenados, que eles possam receber o amparo e a luz divina, que Maria Santíssima esteja conosco, nos envolvendo em mais um momento de vibração, que nós possamos, em mais esse momento, sermos gratos pela vida, pelo amparo recebido, pela proteção de todos os dias. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje a respeito da indulgência. A indulgência está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. No item 16, ele vem nos falar: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrens, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrens. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios. E aí, meus irmãos, quando a gente começa a falar da indulgência nesse evangelho, né, que é citado pelo Espírito Protetor José, o que me vem à mente é a carta aos Coríntios, que também fala de uma forma amorosa, de uma forma gentil, de uma forma serena. Então, quando eu li o evangelho, a primeira ideia que eu tive foi de linkar com essa carta, porque falar de indulgência é falar de uma das mais lindas características que nos faz sermos mais cristãos. Para que nós possamos ser cristãos, nós precisamos aprender a colocar em prática a indulgência. Nós precisamos ser indulgentes. E aí a ideia que eu tive foi de linkar com a carta aos Coríntios, quando ela fala em Coríntios 1, capítulo 13. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, quando Paulo, nessa carta aos Coríntios, fala tão amorosamente, né, a respeito da caridade, então eu consigo fazer um link com a indulgência, porque ser indulgente é ser caridoso. Então, eu não tenho como praticar a minha indulgência se eu não consigo olhar o meu irmão de forma amorosa, de forma gentil,
me tornando empática, ou seja, eu desenvolvendo empatia com o meu irmão, com aquele que está do meu lado, eu consigo colocar em prática a indulgência. É um sentimento que vem do nosso coração, é um sentimento que muitas vezes nós temos muita dificuldade de desenvolver, porque nós ainda temos o ranço, né, que nos prende na nossa forma terrena e que muitas vezes a gente deixa prevalecer a nossa postura milindrada, cheia de egoísmo, cheia de vaidade e nos impede de avançar um pouco. Então, quando nós somos convidados a estudar um evangelho como esse, que nos é colocado de uma forma tão amorosa, tão gentil, que o próprio evangelho, à medida que vai se desenvolvendo, ele vai nos dando o caminho a percorrer, né? Aqui mesmo, no terceiro parágrafo, ele nos faz um questionamento. Ele diz: a indulgência não se ocupa jamais com os atos mal dos outrens, a menos que isso seja para servir e tenha ainda o cuidado de atenuá-los. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios. O próprio Evangelho vai nos orientando, nos direcionando no sentido de nos encaminharmos para que nós tenhamos um olhar carinhoso, um olhar gentil, um olhar amoroso com aquele que está do nosso lado, que nós temos a necessidade de aprender com ele. Quem de nós não tem defeito? Quem de nós não passa por um momento de dificuldade, que muitas vezes a gente se coloca numa situação superior porque tem medo que o outro descubra a nossa fragilidade. Muitas vezes, quando a gente aponta o defeito do outro, ou quando a gente faz com que seja respaldado ou acentuado algum defeito do outro, pode ser por questão de insegurança. Nós estamos numa condição em que a gente acha que, se vê a qualidade do outro, nós seremos menosprezados. Nós temos aquela ignorância de achar que, se para a minha estrela brilhar, eu preciso apagar a do meu vizinho. Para que as minhas qualidades sejam vistas, eu preciso retirar ou amenizar a qualidade do outro. Ou seja, ainda é um sentimento de inferioridade, de insegurança, quando está latente os nossos medos, as nossas fragilidades. E a gente acha que para ser bom, para ser aceito, para ser querido, a gente precisa minimizar o outro. É uma infantilidade, né? Nesse momento, nós ainda estamos sendo questionados sobre o nível de maturidade que nós chegamos. Que é, né, para que a gente seja visto, é necessário que a gente menospreze o outro, né? E o Evangelho nos dá uma dica, né? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros, pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as falhas que censurais ou condena, e que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido falhas mais graves. Então, eu reforço, quem de nós não tem nenhum defeito? Quem de nós já chegou num processo de maturação que está superior ao outro? O que nós devemos aprender no nosso dia a dia é ter empatia, é colocarmos em prática a empatia no sentido de, em cada situação que nós estivermos no dia a dia, nós nos colocarmos no lugar do outro. Se nós usarmos de empatia, nós iremos minimizar sofrimentos que muitas vezes nós somos conduzidos a passar por eles no futuro. Quando em um momento de lucidez nós paramos e analisamos os nossos atos e percebemos que não fomos indulgentes, que não fomos caridosos, que não colocamos em prática o que Paulo diz na carta aos Coríntios. Que carta linda, carta bela, que vem nos dar o proceder, ou seja, é uma bula do bom viver. É uma estratégia que todo dia vem nos direcionando, mas nós somos tão ocupados, nós ainda achamos que temos tantas coisas mais importantes para fazer, que nós não paramos para estudar os evangelhos, para ler as cartas, para ver o direcionamento que o próprio evangelho vem nos conduzindo no nosso dia a dia, que está aqui à altura da nossa mão e muitas vezes
nós não estudamos, nós não nos capacitamos, ainda somos analfabetos, temos a necessidade de evangelização. Embora a gente ainda tenha uma ideia errônea de que evangelização é para os pequenos, mas quem disse que nós crescemos? Nós ainda somos pequenos, nós ainda estamos num processo de evolução, nós ainda estamos amadurecendo no nosso cotidiano, com tudo aquilo que o nosso dia a dia nos traz. E a nossa pequenez é tão tamanha que nós nos ofendemos, que nós muitas vezes achamos que o que está acontecendo conosco no dia a dia é injusto, é desigual, é desleal, que o nosso vizinho tem uma vida melhor do que a nossa e não compreendemos que todas as adversidades que nós passamos têm a intenção de nos preparar, de amadurecer o nosso processo, o nosso espírito para a nossa caminhada da evolução, a nossa caminhada que nós nos propusemos a estar aqui. Então, o próprio Evangelho ele vem nos direcionando e à medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo que ali tem um caminho, tem uma proposta de evolução e amadurecimento para cada um de nós. Continuando aqui, o Evangelho nos traz uma dica. Sede indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Ou seja, no nosso dia a dia, muitas vezes nós somos muito rigorosos com o outro. Nós queremos que todos sejam indulgentes para conosco, paciente, tolerante, mas quando nós temos a oportunidade de sermos indulgentes, de usar de empatia, nós perdemos essa oportunidade. Quantas e quantas vezes nós fizemos ações que depois a gente se envergonha? Quantas vezes a gente ainda está envolvido pelo egoísmo, pela vaidade, pelo descuido, quando muitas vezes a gente pega uma situação do dia a dia que a gente não tem como ajudar, mas o que é que a gente faz? No lugar de orientar, quando a gente não tem uma orientação, silenciar, a gente encaminha essa situação. Um grande exemplo são os nossos grupos que nós temos nas redes sociais. Quando a gente sabe que alguém está passando por uma situação vexatória ou passou por uma dificuldade, nós não usamos de caridade, de silenciar, de fazer uma prece, de nos colocarmos no lugar do outro. Muitas vezes a primeira intenção que vem, o impulso primeiro que vem é de divulgar a situação, é de contar para alguém. Alguns momentos nós chegamos na condição de se comprazer com a dificuldade do outro, né? É muito triste nós chegarmos a essa compreensão, mas por outro lado é um nível de maturação. Quando nós conseguimos fazer essa autoanálise e chegamos à compreensão de que falhamos. Falhamos naquele momento que nós tivemos a oportunidade de agir diferente. Quantas e quantas vezes nós fomos leviano com o outro? Nós fizemos uma ação e não pensamos na consequência. Quantas vezes nós divulgamos algo que não ia acrescentar nada na vida do outro? Quantas vezes nós distratamos alguém porque a gente não estava em um bom momento, mas também não soubemos nos colocar no lugar do outro? Quantas e quantas vezes nós deixamos de estar a serviço, de acompanhar, de ouvir, de tratar bem, porque nós tínhamos uma queixa pessoal e deixamos que essa queixa ultrapassasse os muros da caridade. Então, quando a gente faz esse link do Evangelho, que fala de indulgência, e a gente traz a carta de Paulo, que fala da caridade, ser indulgente é ser caridoso, é colocar em prática o que o Cristo veio nos ensinar. A caridade é uma das características do bom cristão. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós temos a oportunidade de sermos caridosos, de sermos mais gentis, de nos colocarmos no lugar do outro e nós não aproveitamos essa oportunidade. Nós deixamos passar despercebida. E o Evangelho vem
nos orientar, nos conduzir, nos aconselhar. O Cristo é tão maravilhoso na sua sapiência que em nenhum momento ele veio nos julgar. Ele veio nos conduzir. Ele educou pelo amor com ações no seu cotidiano. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de colocar essas ações em prática. E de uma forma simples, de uma forma modesta, porque todos nós estamos nesse processo de maturação, nesse processo de crescimento espiritual, mas o que nos falta é determinação, é compromisso, é disciplina, como já dizia Emmanuel. O que nos falta é disciplina, de termos o foco. Qual o meu propósito nessa vida, né? Todos nós passamos por uma programação para o nosso reencarne. Nós fizemos um compromisso, mas pelo véu do esquecimento, quando chega aqui, a gente se aproveita e deixa passar despercebido. Então, o nosso espírito reencarnou com a intenção de amadurecer. E a gente está perdendo essa oportunidade porque está se detendo em pequenos detalhes, que ainda nos prende a esse sistema que nós estamos envolvidos, da intriga, da fofoca, da maledicência, da queixa, que nos torna tão pequenos que muitas vezes nós deixamos de usufruir das habilidades que nós recebemos. Todos nós temos a capacidade de amar, de ser gentil, de ser cuidadoso, de ser amoroso, de colocar em prática a escuta ativa, o coração aberto para o outro, de ser fraterno, de colocar em prática as lições que o Cristo nos ensinou. E nós perdemos tempo com queixas, né? Com ressentimento. Quantas e quantas vezes nós tivemos a oportunidade de perdoar, de cuidar, e por uma queixa, por uma história mal resolvida, por uma situação mal resolvida, nós sacrificamos aquela pessoa que estava do nosso lado, que estava se permitindo a uma nova oportunidade. E a nossa vaidade, o nosso egoísmo é tão grande que a gente tripudiou em cima do outro, né? A gente pode até ter percebido que o outro estava fazendo um esforço de aproximação, de reatar os laços, de se aproximar para resolver uma questão que ficou pendente no passado, mas a nossa pequenez faz com que a gente faça mau uso dessa oportunidade. O Evangelho, todos os dias, ele está nos direcionando de uma forma suave, outras vezes de uma forma incisiva, mas nós é que estamos ali insistindo na nossa infantilidade. Nós ainda permanecemos com a nossa criança interior ferida, magoada, ressentida, que busca uma oportunidade de se vingar, de questionar uma situação que muitas vezes ficou mal resolvida na nossa cabeça e a gente tripudia em cima da desgraça do outro, né? Então, continuando aqui, o Evangelho, no item 17, ele nos aconselha: seja indulgente para com as faltas dos outros, sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branda asa sobre as faltas dos homens e revelando-as assim aos olhos daquele que não pôde ver o que é impuro. Observa como a misericórdia divina é infinita, né? E por meio do evangelho simples, ele está nos dando as estratégias do bom viver, que nós lemos inúmeros livros, assistimos palestras, ficamos nas fileiras das casas espíritas, assistindo palestras e mais palestras, participando de estudo. É inválido? Não. Todas as nossas iniciativas são válidas. O que nós precisamos é ter consciência no sentido de aproveitar cada oportunidade que nos é oferecida. Devemos permanecer nos estudos, assistindo às palestras, participando da evangelização, de todos os trabalhos que a casa nos oferece.
mas com clareza e também com objetividade. Eu preciso ter foco no meu propósito. Eu preciso aproveitar a oportunidade que me foi dada para evoluir e fazer o bom uso desse tempo, né? De todo o investimento que está sendo feito na minha pessoa, no meu espírito que precisa evoluir. É um processo e eu preciso ter consciência desse processo e colocar em prática, né? Um exemplo que nós temos quando se fala de perdão é quando a gente faz a oração do Pai Nosso. Nós estamos o tempo todo pedindo ao Pai de misericórdia que nos perdoe, né? Perdoai as nossas ofensas. Mas a gente não compreende que essa oração ela é mais profunda, ela é completa. O que está faltando no nosso dia a dia é nós colocarmos em prática a sua letra na íntegra, porque eu estou fazendo um compromisso. Eu digo na oração do Pai Nosso que não deve ser uma oração mecânica, deve ser um momento sentido, deve ser um momento vivenciado, de entrega. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, é uma oração que eu devo fazer de coração, refletindo em cada palavra que eu digo. Então, se eu digo, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Muito bem, eu estou compreendendo, né? Eu reconheço toda a santidade. Mas, em seguida, eu estou dizendo, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como eu devo perdoar aquele que me ofendeu. Será que realmente eu estou perdoando? Será que quando eu pronunciei essas palavras, eu tinha consciência do que estava dizendo? Ou eu fui condicionada a repetir essa oração de forma mecânica, sem compreender o compromisso que eu estava fazendo? Porque é comum nós pedirmos para sermos perdoados. Mas onde é que eu vou aplicar a minha indulgência se eu não perdoo o meu companheiro, a minha companheira, as pessoas que estão do meu lado, aquele meu desafeto que todos os dias vem apresentar os meus defeitos para que eu tenha a oportunidade de corrigir e eu me aborreço porque fico magoada pensando apenas que a pessoa tem a intenção apenas de me ofender, de me magoar e não vejo a importância daquela ação do meu desafeto, né? A grande importância de nós termos desafeto na nossa vida é porque ele está lá o tempo todo dizendo o que eu tenho que melhorar. E nós muitas vezes não ficamos confortáveis, por quê? Porque a gente vê no outro aquilo que tem em nós e a gente ainda não corrigiu. Quantas e quantas vezes tem uma atitude de alguém que me incomoda tanto, mas eu não paro para refletir que essa atitude, ela está presente no meu dia a dia, é uma atitude minha que me incomoda, mas que eu ainda não encontrei forças para corrigir. Então, o meu desafeto, ele tem essa grande função na minha vida. Agora, o que é preciso mudar? O olhar. Eu preciso corrigir o meu olhar, a minha intervenção e traçar uma estratégia de melhoramento com cada situação da nossa vida. Não é uma situação fácil, não é uma situação que você vá corrigir de uma hora para outra, mas precisa ter determinação. Para eu falar de indulgência, eu preciso, acima de tudo, falar de perdão. E aí vem um ponto muito importante, o auto-perdão. Quantas vezes eu atrasei o meu percurso porque eu não me perdoo, porque aconteceu uma situação que eu perdi o controle ou que eu não me planejei para isso, eu me cobrei, eu acho que falhei e isso faz com que eu fique a vida inteira reclamando do que não foi possível. Eu fique me cobrando do que eu não avancei, do que eu não construí, no lugar de estar traçando outra estratégia de como superar. E o grande mote de uma situação como essa é nós buscarmos amadurecimento, asserenarmos o nosso coração, compreendermos as nossas limitações de pessoas ainda pequenas em fase de aprendizado, mas que a gente precisa se determinar
a todo dia estar buscando esse melhoramento. Então, para eu perdoar, eu preciso começar com o auto-perdão. E associado ao auto-perdão, tem um ponto muito importante que a gente precisa aprender a praticar, é a gratidão. Porque se eu não reconheço as minhas qualidades, se eu não começo o dia abrindo os olhos e agradecendo pelo sol que me aquece, pela cama que eu dormi, por toda a estrutura que eu tenho, então eu deixo de valorizar tudo de maravilhoso que eu tenho e eu vou me concentrar na queixa. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a remoer uma situação não realizada, eu vou me queixar do que eu ainda não consegui. Então, eu estou perdendo a oportunidade de reconhecer inúmeras maravilhas que eu já recebi, porque não é por acaso que nós nascemos perfeitos, temos um cérebro, uma visão, uma audição, uma memória, tivemos a oportunidade de estudar e nesse momento a gente vê como pequenas coisas. Nós não paramos para observar ainda a qualidade e a quantidade de maravilhas que nós temos em nossa vida, desde o momento da nossa reencarnação até os dias vividos. Quantas oportunidades maravilhosas nós temos no nosso dia a dia. Quantas pessoas maravilhosas já passaram pela nossa vida, quanto aprendizado, quanta oportunidade de usufruir momentos maravilhosos e a gente não vê essa quantidade de coisas maravilhosas, de acontecimentos e de situações, e um pequeno acontecimento faz com que a gente foque apenas no que não deu certo. Então a gente ainda não está educado para ser grato, para eu estar ali agradecendo a cada momento por tudo que eu tenho, pelo que eu já avancei, pelo que eu construí, pelas pessoas maravilhosas que acreditaram em mim, no meu potencial, pelo evangelho que me guia todo dia, que me ampara, que me acolhe, que me orienta, que é o meu norte. Então, são formas de bom viver. São estratégias que nós recebemos todos os dias, somos intuídos, somos orientados e muitas vezes a gente não compreende por imaturidade e queremos permanecer nessa imaturidade. O grande diferencial é nós estarmos dispostos a um melhoramento, a um crescimento, a uma mudança, usar de empatia para com o outro, independente da classe social, da religião, da crença, independente de quem seja, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Estamos aqui com a intenção de melhorarmos, de crescermos juntos. E esse crescimento ele pode ser mais leve, ele pode ser de uma forma amorosa, ele pode ser de uma forma gentil, tudo depende do que nós estamos planejando, de como a gente se determinou. E uma questão muito importante que nós não devemos deixar de falar é a questão dos nossos pensamentos. Quantas e quantas vezes nós plasmamos para o universo aquilo que nós mais temos como inquietação. Então, se todo dia eu estou me queixando de algo, eu estou reclamando de algo, eu termino focando no que não está bom, no que não está certo. Então, eu plasmo essa energia para o universo e o universo me dá de volta. Se eu estou o tempo todo vibrando na insegurança, no medo, na raiva, no questionamento, no que não deu certo, no que não funcionou, então eu estou dizendo para o universo que isso é mais importante. O meu foco está exatamente nessa vibração. Então eu plasmo para o universo a queixa, a reclamação, o medo, a angústia e, consequentemente, o universo vai me dar de volta. Então, um evangelho como esse de hoje, que vem nos ensinar a ser indulgente, a ser caridoso, a ser amoroso, ele vem nos orientar para uma mudança de vida. Mais uma vez, o evangelho está nos dando a oportunidade de autoanálise. E Santo Agostinho já nos dizia que todos os dias nós temos a obrigação de sentarmos na nossa cama, agradecer pelo dia e fazer uma análise de tudo que nós realizamos, como foi que nós realizamos, qual a qualidade dessa realização,
para que nós tenhamos a oportunidade de corrigir. Então, todos os dias eu tenho a oportunidade de ser indulgente, de usar de empatia para com o outro. Eu preciso ser grato, ser grata, principalmente pelos meus ancestrais. Nós vivemos numa sociedade online em que todas as pessoas estão mal acostumadas a receber tudo instantaneamente e nós estamos perdendo o hábito de ser grato pelos nossos ancestrais. Tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, o que somos, por onde passamos, nós devemos aos nossos ancestrais. Não tem como negar. Então, se eu sou grata, se eu sou amorosa, se eu sou gentil, se eu começo a me auto-observar para corrigir as minhas falhas, então eu estou usando de indulgência. Eu preciso fazer essa autoanálise. Por que eu tenho que questionar o outro? Por que eu tenho que criticar? Por que eu tenho que acentuar o defeito do outro se isso não ajuda? E aí eu devo me colocar no lugar dele. Quantas vezes eu me senti humilhada, destratada, desrespeitada, quando eu, sabendo que tinha qualidades, alguém apontou apenas os meus defeitos, né? Nós ainda não aprendemos a educar os nossos filhos, estamos em processo. Todos nós estamos amadurecendo nessa caminhada. Precisamos de ajuda, sim, precisamos de mais leitura, de mais estudo, no sentido de aprendermos a validar as suas vitórias, validar os seus momentos de aprendizado. Porque um dia alguém nos educou assim, você ainda não fez isso, você ainda não conseguiu aquilo. E isso ficou tão enraizado em nós que nós estamos reproduzindo essa mesma educação. Mas é um ponto de atenção para cada um de nós. Aprendermos a modificar o olhar, nos comprometermos em mudar a nossa fala e nos colocarmos no lugar do outro. Ser amoroso, porque a gente deve dar ao outro o que a gente espera receber. E se toda vez que nós formos agir de uma certa forma, antes a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai agir com certeza da melhor forma. Porque se eu não quero algo para mim, eu não devo dar para o outro. Então, se eu não quero que os meus defeitos, as minhas falhas, em algum momento a minha incompetência seja acentuada, seja colocado à mostra, eu não quero ser exposta, ninguém deseja ser exposto, né? A nossa intenção sempre é agradar. Nós somos seres gregários, nós temos a necessidade de participar de um grupo, de ser aceito. Então, muitas vezes, para ser aceito, nós queremos mostrar, apresentar apenas as nossas qualidades. Não significa dizer que nós não tenhamos defeito. Nós temos e temos a obrigação de estar o tempo todo observando esse defeito, não no sentido de se culpar, mas com a intenção de encontrar alternativas de melhoramento. Mas é muito importante que a gente aprenda a olhar o outro com caridade, com amorosidade, que a gente busque colocar em evidência as qualidades, as competências, as vitórias, porque é assim que a gente quer ser tratado. Então, nesse momento eu sou muito grata a esse momento de estudo, a esse evangelho, a essa oportunidade que me faz olhar para o outro lado, né? Que me dá a oportunidade de refletir sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa postura com os nossos entes queridos, com os nossos colaboradores, que nos faz refletir a nossa vida como um todo. E como é bom essa doutrina amorosa, cuidadosa, que nos educa para a vida. Eu sou muito grata por essa oportunidade de estar podendo refletir e tendo a oportunidade de a cada dia buscar o melhoramento. Então, meus irmãos, nesse momento nós vamos encerrar o nosso evangelho com esse sentimento de gratidão. Que nós possamos colocar em prática a indulgência em nossas vidas. Que nós procuremos no nosso cotidiano sermos indulgentes. Buscar no outro, naquele que está mais próximo, principalmente aqueles nossos entes queridos que convivem conosco no dia a dia, que nós busquemos ser mais indulgentes.
que a gente tenha a habilidade de buscar no outro as qualidades, de sermos gratos por cada ação que alguém desenvolve para conosco, cada gentileza, cada pequeno gesto, que muitas vezes no nosso dia a dia nós ainda não temos o hábito de agradecer. Nós costumamos agradecer aquelas pessoas que estão fora, que estão distantes, quando nos fazem uma gentileza, quando nos dão presente, ou quando fazem algo por nós, né, no nosso dia a dia. Mas aquelas pessoas que estão mais próximas no nosso cotidiano, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas, a gente perde a oportunidade de agradecer. Então, que o amado Mestre Jesus nos oriente, nos conscientize, nos dê clareza no sentido de nós sermos mais indulgentes, sermos mais amorosos e sermos gratos a cada uma das pessoas que convive conosco, que nos auxilia, que muitas vezes aponta os nossos defeitos para que a gente tenha a oportunidade de se corrigir e que no nosso processo evolutivo nós aproveitemos esse momento para amadurecer, para crescer, né? Para cuidar dessa nossa criança interior que está ferida, para que a gente ofereça colo, escute as queixas, mas se determine a encontrar uma solução, a buscar ferramentas que estão ao nosso alcance, que vem nos proporcionar uma mudança de vida, e que essa mudança de vida seja constante, e que a gente se determine também a educar pelo exemplo, que nós possamos receber o melhor, darmos o melhor, para melhorarmos a vibração do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Que a gente tenha clareza qual o tipo de energia que nós estamos emanando, se realmente essa energia emanada condiz com o que nós queremos emanar. Porque às vezes a gente verbaliza um desejo, mas as nossas ações são diferentes. Então, que a gente possa buscar essa sintonia entre o verbalizar e o praticar. Que as nossas falas, elas sejam coerentes com as nossas ações. Então, vamos encerrar agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Amado Mestre Jesus, nós somos gratos por esse momento, por essa oportunidade, por esse evangelho que nos foi colocado, que nós possamos ter sabedoria de aplicar no nosso dia a dia. Que a nossa caminhada seja orientada e conduzida no amor, na caridade, na indulgência, que assim seja. Gratidão a todos, que todos fiquem bem, fiquem em paz, que as nossas famílias estejam protegidas, orientadas na palavra do Evangelho e que em breve nós estejamos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus. Um abraço, até breve.